Respondeu depois Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Então, primeiro ele diz: para quem iremos nós? Depois ele disse o quê? Tu tens as palavras da vida eterna. Em Cristo, em Jesus, no Evangelho, nós temos as palavras do quê? Da vida eterna. Somente na pregação do Evangelho se encontra a vida eterna. Não é na pregação da religião, que é o que eu venho batendo nessa tecla aqui há anos já. Pregando o Evangelho. Nós não vamos encontrar a vida eterna na pregação, em outro tipo de pregação. Eu, pastor, quem prega, nós não podemos. A nossa missão é pregar o Evangelho. Podemos citar exemplos do Velho Testamento? Sim, desde que traga Cristo. Desde que Cristo seja o centro de tudo. Por quê? Porque a vida eterna só está em Cristo. A vida eterna só está no Evangelho, na pregação. Por isso o apóstolo Paulo só pregava de Jesus. Judeu, sepulso da lei. Mas ele não falava mais de outra coisa, a não ser Jesus. Evangelho, o que Jesus ensinou, o que Jesus foi, é o que nós temos que fazer. Então Pedro entendia também. Primeiro, Pedro entendia que não era lugar, mas a questão era a pessoa, em outras palavras. Não importa o lugar, o que importa é que eu não posso sair de perto do Senhor. E segundo, é que ele entendia que só o Evangelho, só Jesus, e o que ele ensinava, estava a vida eterna. Muitas pessoas hoje não têm certeza da salvação, não sabem o plano da salvação, como eu falei no domingo passado, e nem sabem sobre a vida eterna. Por quê? Porque estão envolvidos em outras pregações do Velho Testamento. Está mais preocupado com Moisés, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Elias, com os profetas do passado, que tem alguns exemplos bons para tirar assim. Sim, mas a vida eterna não está lá. A vida eterna está em Cristo. Quem trouxe essa pregação foi Jesus. Alguns profetas, sim, no passado, falaram, profetizaram sobre isso. Mas aquilo que eu falei, sempre trazendo Cristo. Então Pedro entendeu essas duas coisas, que não é lugar, mas é a pessoa de Jesus, e que só o Evangelho tem as palavras da vida eterna. Tem muitas pregações, irmãos, que são bonitas. Tem muitas pregações que ensinam muitas coisas da Bíblia, mas não tem nada de vida eterna, não tem nada de Evangelho. Então você tem que querer, você tem que desejar o Evangelho. As pessoas estão sedentas pelo Evangelho. Isaías 41, versículo 17. Diz assim: os aflitos e necessitados buscam o quê? Água. Quem já um dia se viu com muita sede, você não viu a beber água? Todo mundo já passou por isso. E você chegou, bebeu aquela água que você bebe. Tão gostoso, não é? Quando ele sacia a nossa sede. Então está dizendo, os aflitos e necessitados buscam águas. Mas o que ele diz agora? Não mais água. A sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei, e o Deus de Israel os não desampararei. Então quando ele diz, os aflitos e necessitados buscam águas, hoje a água foi Jesus quem trouxe, é o Evangelho. Ele disse para a mulher samaritana: aquele que beber da água que eu lhe der, o que Jesus disse? Quem lembra? Nunca mais terá sede. Só o Evangelho sacia a sede. Quem busca religião e religiosidade está sempre com sede. Ah, pastor, mas no Velho Testamento tem muitos versículos falando: eu tenho sede de Deus. Verdade. Salmo 42, a minha alma tem sede. Mas era outra época. Não tinha o Espírito Santo. Jesus não tinha vindo. A gente tem que saber separar, irmãos, o que é Evangelho e o que é a antiga aliança. Não misture. Sabe qual é o problema hoje de muitos evangélicos? É que mistura tudo, o Evangelho com o judaísmo. Não tem que misturar. O nosso compromisso hoje é com o Evangelho. É o que Jesus ensinou.
Davi disse: a minha alma tem sede, mas Jesus disse: quem beber da minha água, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais. Quem que a gente vai dar ouvido? Em Davi ou em Jesus? Quem prefere dar ouvido a Jesus? Por que Davi falou aquilo? Porque era outra época, ele tinha sede sim. O Espírito Santo tinha vindo, o Evangelho tinha vindo. E Jesus disse para a mulher samaritana: quem beber desta água nunca mais terá sede. Então os aflitos e os necessitados estão buscando essa água. Que água? A pregação do quê? Do Evangelho. É o que nós temos feito aqui, pregar o Evangelho. É o que você tem que fazer, pregar o Evangelho para a tua família. Se você pregar religião, não vai resolver nada. Fale de Jesus, fale do que Jesus ensinou. Deixa a religiosidade de lado. Não porque você tem que fazer esse ritual, você tem que fazer o que você tem que fazer aqui, senão você não vai ser salvo. Romanos 10:9 diz: não precisa nada disso. Basta confessar Jesus e crer no coração. Acabou. Mas a gente inventa uma porção de coisas. Por quê? Porque fica pegando no passado. Então, nosso negócio hoje é com Jesus, é o Evangelho. Por isso Pedro falou: para quem iremos e não para onde? Só tu tens as palavras da vida eterna. Só no Evangelho nós encontramos a vida eterna e a salvação. Então pregue o Evangelho para as almas sedentas e os necessitados que não conhecem o Evangelho, que quando conhecerem vão ser saciados, como eu e você estamos sendo. Amém? Por isso ele diz: os aflitos e necessitados buscam águas, e não mais há. Por que não há? Porque não tem se pregado o Evangelho. Porque estão se pregando religião. Por isso que o povo está sem medo. Por isso que a pessoa chega na igreja oprimida e volta para casa oprimida. Chega na igreja triste e volta para casa triste. Muitas vezes. Porque às vezes nós deixamos de pregar o Evangelho e ficamos pregando dogmas, rituais, liturgias que não servem mais e que não vão ajudar em nada na vida da pessoa. O que as pessoas estão precisando, o que você precisa? O que as pessoas estão precisando é da água, da pregação do Evangelho. Como diz aquela música: sacia na minha sede, lava o meu interior. Amém?